Olá pessoal, vim fazer esse vídeo pra vocês com o objetivo de ajudar na hora de construir as nossas perspectivas isométricas. Antes da gente começar, eu vou apresentar os materiais que a gente vai utilizar. Então eu tô aqui com uma folha A4, fita crepe, algumas lapiseiras e meus esquadros junto com a minha régua. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é colar as 4 bordas da folha, para que quando a gente venha utilizar os nossos esquadros, a folha não venha andar, dificultando aí o processo da criação do nosso desenho. Então eu vou fazer a colagem aqui das 4 pontas. Não precisa de muita fita crepe. Eu tô usando a fita crepe por conta da fita durex, e às vezes arrancar pedaço do papel, e aí depois a gente acaba impossibilitando aí esse desenho. Então, as 4 pontas da folha já estão coladas. E agora eu vou mostrar pra vocês as lapiseiras que eu tenho aqui. As lapiseiras pra gente construir esses desenhos, de preferência, tem que ser essa com as pontas de metal, tá? São tipo Pentel, tá? Então aqui eu tenho lapiseiras Pentel, lapiseiras da Compacto, tá? As que eu vou utilizar hoje vai ser lapiseira 09 e lapiseira 07. Mas eu tenho também lapiseira 05, lapiseira 03 e fica ao critério do aluno pra gente conseguir aí fazer esses traçados, tá? Eu também trouxe aqui, de exemplo, uma lapiseira com uma ponta mais grossa, que às vezes é como os alunos tentam fazer esse desenho, e um lápis, só pra vocês verem a diferença de quando a gente vai fazer o traçado. Então, de acordo ali com a nossa norma, as margens que a gente vai criar vão ser o lado esquerdo de 2,5 e os demais lados de 0,7, tá? Então, eu vou começar marcando aqui com a minha régua. Então aqui, 2 com mais o tracinho, 2,5. Vou fazer a mesma coisa em cima. Como vocês sabem, pra gente construir uma reta, a gente precisa de 2 pontos, porque a reta é o menor ponto aí de ligação entre 2 pontos. Então, isso vai nos ajudar a ter a linha reta. Vou fazendo a marcação aqui, na minha reta de 2,5, e aí eu vou continuar para os demais lados. Então, vou marcar aqui, 0,7. Mesma coisa em cima. E aí, vou fazer a minha reta. Mesma coisa para os outros lados. Mesma coisa em cima. Vamos lá, eu vou só demonstrar pra vocês a diferença da precisão que eu tenho com o lápis e com a lapiseira. Então, a lapiseira eu consigo pegar justamente aqui, ó, nesse ponto, ó. O lápis eu já tenho uma maior dificuldade por conta da ponta arredondada. Tá vendo? Acabo fazendo 2 traçados necessários. Eu vou vir com a minha borracha macia. Como a minha linha tá bem fraquinha, bem clarinha, eu consigo fazer esses ajustes. Esse é importante também da gente ter a mão leve na hora de começar esses traçados. Então, vou fazer novamente. E em cima, pra finalizar. Eu vou vir ao contrário, porque fica mais fácil de eu enxergar e de vocês também. Pronto, eu já tenho aí desenhado as minhas margens. Depois da margem, eu vou agora para a minha legenda. Então, a minha legenda, ela vai ter altura de 5. Então, vou marcar aqui 5, mesma coisa aqui, 5 e 5. Juntando aí os nossos pontos. E agora eu vou fazer cada minha linha aí de 1 centímetro, que é onde eu botei as informações. Então, vou marcar 1, 2, 3, 4. Mesma coisa aqui. 1, 2, 3, 4. E aí, eu vou fazer a junção dessas linhas. Nesse lado aqui, eu vou ter um quadrado para adicionar a informação do conjunto desse projeto. No caso, a gente vai só ter essa única folha aqui, então vai ser 1/1. Para isso, eu vou utilizar 4 centímetros de altura, que são essas marcações aqui das linhas, e 4,5 de largura. Então, vou fazer aqui a marcação do 4,5. Vou marcar aqui também. E aí, eu vou traçar essa minha linha. Dito isso, eu já tenho um espaço. Vou apagar minhas linhas ao meio do meu quadrado. E aí, aqui, eu vou adicionar as informações. Para poder escrever, eu vou ter que colocar um tamanho de linha auxiliar para conseguir utilizar a minha caligrafia técnica. Então, para isso, eu vou marcar com a minha régua 2 milímetros para cima, 2 milímetros para baixo, construindo assim uma linha auxiliar com 6. Mesma coisa do outro lado. Agora eu já tenho a marcação das linhas, eu vou fazer as linhas bem finas para poder escrever dentro.
Depois de fazer as marcações, a gente já pode inserir as informações com a caligrafia técnica. Então, a primeira linha você vai adicionar o nome da instituição com a caligrafia técnica. A segunda linha é o nome do aluno. Vou pôr o meu. A terceira linha é o tipo de projeto. A nossa vai ser perspectiva isométrica. Quarta linha, a escala, eu vou colocar como se fosse a escala de verdadeira grandeza, 1 para 1, porque a gente vai usar a régua em centímetros. E por último, a data. Aqui o número de conjuntos, para isso eu vou usar 2 centímetros de altura, que basicamente seria aqui 2 linhas dessa, tá? Pra gente conseguir se organizar e ficar também coerente com a mesma coisa dali. Eu vou colocar o número 1/1, que significa que eu tenho uma folha e só um conjunto desse projeto, porque a gente vai fazer tudo na mesma folha. Para a aula de hoje, eu vou pausar por aqui, porque pro próximo vídeo eu vou colocar o passo a passo de como a gente dividir a folha e criar uma perspectiva isométrica.